Pessoal, meu nome é Kathleen Ribeiro e estou aqui mais uma vez apresentando esse podcast tão abençoado e edificante, tanto para mim quanto para o povo do Temor e Tremor. Essa semana a gente está tratando dos devocionais baseados no Sermão da Montanha, do Senhor Jesus Cristo. O Túlio iniciou a semana destacando o quanto esse sermão destoa, é contrário aos valores desse mundo, sendo a maior manifestação dos valores e ideais do reino eterno, do reino dos céus. Quem nunca se escandalizou com a ordem de Jesus? Amai os vossos inimigos. Ou quando ele diz, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. De fato, o Sermão do Monte ele é estranho. É essa a palavra. Ele nos causa estranheza. Porque Jesus ele traz a nós o retrato do que nós deveríamos ser, o plano original de Deus para nós, como imagem e semelhança sua. Mas nós não somos. Por isso que o Sermão do Monte é tão esquisito e escandaloso para nós. Por isso que ele causa essa estranheza, porque ele mostra o que deveríamos ser, mas não somos. Enfim, agora eu vou orar para começar. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, eu me sinto completamente incapaz de tratar de forma conveniente e eficaz desse tema, já que ele é tão sublime. E às vezes eu mesma tenho dificuldade para pôr em prática, como todos nós. Mas eis-me aqui, e o Senhor é aquele que nos dá a capacidade para fazermos aquilo que a gente não pode fazer. Mas é o Teu Espírito que nos guia, que nos alimenta, que nos instrui para que a gente possa lidar com os desafios, inclusive com as atividades que o Senhor coloca nas nossas mãos, como é o caso desta que o Senhor colocou. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa o Temor e Tremor, abençoa essa iniciativa, abençoa cada um dos membros e seus familiares, e que continue declarando a luz do Senhor, que continue apresentando aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, que nos libertou dos nossos pecados e ainda tem nos libertado dos nossos pecados a cada dia mais, até o dia da redenção. Em nome de Jesus, eu te peço também pelos ouvintes, que eles possam ser edificados, que eles possam receber o alimento puro do Espírito Santo, para que possam lidar com os anseios deles com mais confiança e fé, sabendo que o Senhor é aquele que os chamou, que os guia, que os protege e que promete a vida eterna àqueles que crerem em Teu nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pois bem, eu vou agora fazer a leitura das Beatitudes, Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Túlio explanou os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A Maili também explanou os que choram. Agora eu tratarei dos mansos. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja bem, Jesus quem está dizendo. Ele disse, bem-aventurados, abençoados são as pessoas que são mansas. No entanto, eu pergunto a vocês, com base na experiência, existe uma coisa mais desprezada nesse mundo do que a mansidão? Não, meus amigos. Eu digo a vocês que não há. Existem, inclusive, alguns que exaltam pessoas que são violentas, homens que apresentam um estilo de vida violento. Se o pecado da inveja é o mais vergonhoso, a virtude mais vergonhosa que existe é a mansidão. E sim, apesar de todo o espírito desse mundo, contrário a essa disposição, a disposição de uma pessoa mansa, ela é uma virtude. A mansidão é uma virtude. O Senhor Jesus disse em outra parte, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é desejável, até mesmo pelas pessoas do mundo, mas a mansidão jamais. Agora eu pergunto, embora toda essa recomendação
embora todos esses elogios. Por quê? Porque a mansidão é algo tão desprezado. Para responder essa pergunta, vamos para Tiago capítulo 4, começando do verso 1. De onde vêm as guerras e pelejos entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Para Tiago, o problema é o seguinte: vocês estão cheios de desejos, cobiças e invejas, guerreando nos vossos membros. Vocês são adúlteros. Adúlteros, quando Deus acusa o homem de ser adúltero, é porque eles fingem que são deuses. Eles fizeram para si outros deuses e não mais servem ao único Deus. Como está escrito, o Deus deles é o ventre. E ele diz, olha, vocês são adúlteros e cobiçosos de coisas vis. A cobiça é buscar outra coisa que não a vontade de Deus. Esta cobiça que está dentro de vocês, todos os homens, esses desejos, essas invejas, elas estão combatendo dentro de vocês. E chega a um ponto em que eles se exteriorizam. Todas essas coisas se exteriorizam e vocês combatem uns contra os outros. Esse é o problema da raça humana. É como se cada uma pessoa do mundo fosse um Deus, ou buscasse ser um Deus. E quando cada Deus busca sua própria vontade e impor sua vontade sobre o outro Deus, é óbvio que vai haver uma guerra. É o que acontece na natureza. Você já assistiu Discovery? Aqueles documentários de animais em que o leão come o gnu, a zebra, uns aos outros devorando uns aos outros. Aquilo está acontecendo no mundo dos homens. Ah, mas você não percebe. Você diz, não, aquilo é brutal. Mas você não está vendo, amigo. Mas está acontecendo. Você não está vendo porque você está dormindo. Mas a verdade é que os homens estão devorando uns aos outros. E é pior do que entre os animais. Quando você vê um animal, ele mata para sobreviver. Mas o homem, ele mata por glória. Ele mata para se sobressair em relação ao seu próximo. Ele luta por inveja, como o Tiago diz. Algumas pessoas, elas dizem assim, não, Kathleen, deixa eu te explicar. É assim, ó. Vem cá, anda. Olha, eu não sou mansa por causa desse mundo. Elas botam a culpa no mundo. Elas dizem assim, se o mundo fosse diferente, eu seria mansa. Esse mundo, ele é muito selvagem. Aí, se eu for mansa, eu vou ser engolida. O mundo vai me devorar, como diz o Sheldon Cooper. Mas eu pergunto, né? Se o mundo é selvagem porque as pessoas não são mansas, você não ser mansa porque o mundo é selvagem vai ajudar em quê? Você não vê que o problema está precisamente nisso? O problema está nas pessoas e não no mundo. Ah, mas você responde. Olha, se eu for mansa, as pessoas vão me devorar, vão me destruir. Porque quem garante que o meu colega de trabalho vai ser manso também, se eu decidir ser mansa? Aí eu respondo, ninguém garante que ele vai ser manso. Mas alguém garante que você vai receber muito por isso. E é o próprio Jesus. Ele diz, olha, você possuirá a terra. Mas o problema é precisamente esse. Ninguém acredita na promessa de Jesus. As pessoas não creem. Esse é o problema. Se todos crescem e se todos cumprissem esse mandamento de Jesus,
nós viveríamos em uma espécie de paraíso aqui na Terra. Então, faça a sua parte. Eu não estou tentando falar aqui como se eu fosse alguém isenta. Na verdade, eu tenho muitos problemas com esse mandamento de Jesus. Mas eu sei que a minha desobediência a este mandamento é a causa dos problemas na minha vida e a causa dos problemas do mundo. Eu sei que o problema deste mundo é o pecado. E eu sei que Jesus Cristo é a solução. E Ele traz aqui a recomendação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, se as mulheres respondessem aos seus maridos e às suas amigas e aos seus pais de forma mansa. Ah, se elas fossem mais gentis, se elas deixassem de querer sair por cima sempre, com uma resposta na ponta da língua. Ah, se elas respondessem bem os seus esposos, e os esposos também, se eles fossem mansos. Nunca agissem como cavalos, dando coices nos filhos e nas esposas, mas fossem gentis, cuidadosos. Como o lar familiar seria abençoado se as pessoas cumprissem o mandamento de Jesus e fossem mansas. Haveria menos confusões no trânsito, menos gente ia morrer nas estradas, nas arquibancadas de futebol, pelas torcidas. Os pais idosos, eles seriam bem tratados. As pessoas teriam paciência com seus filhos. Nunca haveria maus tratos. Nunca haveria pessoas abusando de idosos em asilos. Seria uma bênção. Por último, eu quero falar a vocês sobre a recompensa dos justos. Como eu disse, eles possuirão a terra. Mas quero que vocês atentem para o seguinte. Que terra é essa? Você pode me dizer até assim. Kathleen, eu entendo isso aí. Eu vejo muito bem o cumprimento dessa promessa. Eu cheguei a ver esse fato com meus próprios olhos, comprovando a verdade das palavras de Jesus, na própria experiência. Eu já me deparei com muitos tipos de pessoas. E aquelas pessoas que eu conheci, ou na escola, ou no trabalho, que eram mais violentas, elas foram de mal a pior. Algumas se meteram com tráfico, com droga, foram presas para a cadeia. Outras acabaram pior ainda, foram cortadas do mundo dos viventes, morreram. Pessoas violentas, pessoas que vivem perigosamente. Elas são tragadas pela sua própria violência. Eu vejo claramente a verdade das palavras de Jesus, porque sempre que há alguém submetendo o outro mais fraco, vai chegar um dia em que o mais forte virá e vai submeter-se que foi forte por o homem fraco. Mas aí eu respondo a você, sim, as promessas de Jesus, mesmo as de acolhimento, elas têm ameaças subentendidas. Elas têm ameaças para aqueles que não são destinatários dessas bem-aventuranças. Por exemplo, quando Túlio ele disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito, subentende-se que ai dos ricos de espírito, daqueles que são orgulhosos e altivos. Quando Amélie disse, bem-aventurados os que choram, subentende-se, coitado dos que se alegram com esse mundo, que estão muito contentes consigo mesmos e com o curso dessa vida, coitados. Da mesma forma, as ameaças da Bíblia para com o homem iracundo, o homem violento, são reais. E nós vimos que mesmo eles sendo tão fortes, muitos são cortados do mundo dos viventes sem nem completar os anos da sua vida, nem chegam à velhice. Mas eu quero que vocês atentem para o seguinte, não é essa terra que Jesus se refere, não é essa terra que Jesus se refere. Os mansos herdarão a terra que Deus deu a eles como herança, a terra que Deus lhes preparou. Sim, é verdade que muitos violentos conseguem a vitória, conseguem viver muitos anos, mas eles receberão a paga pelos seus pecados. E os mansos, mesmo que alguns sejam cortados do mundo, ainda assim eles herdarão uma terra onde não há violência. A promessa de Deus fica firme. E eu espero que vocês estejam cientes dessa verdade e que Jesus ele guarde o coração de vocês para que vocês aprendam a esperar, mesmo quando vocês forem injustiçados, que vocês possam aprender a receber a justiça de Deus e não buscarem violentamente a sua própria justiça, mas, como a palavra de Deus diz, em paciência possuiremos as nossas almas.
Obrigada por acompanhar. Sigam o Temor e Tremor. Tem a página do Facebook, a do Instagram. E que Deus abençoe todos vocês para a glória de Cristo Jesus. Amém.